Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Ciências, na página 238 e 239. Reparem que, a partir dessa página, já são as nossas atividades de fixação, porque o conteúdo de Ciências nós já terminamos no terceiro bimestre, certo? Na página 238, nós temos a questão de número 1, onde você irá revisar os conteúdos sobre tipos de transformação. Quais são os tipos de transformação que existem? Existe o tipo de transformação reversível, irreversível, químico e físico. Vamos relembrar cada um deles. A transformação reversível são aquelas que o material pode retornar ao seu estado original após serem transformados. Qual é o exemplo? A água, por exemplo. A água está sendo fervida. Após ela ser fervida, parte dela foi evaporada. A parte que não foi evaporada pode retornar ao seu estado líquido. A transformação irreversível é aquela que os seus materiais eles não podem retornar ao seu estado de origem após serem transformados. Qual é o exemplo? O ovo frito. Após ele ser retirado da casca, ele não volta a ter as suas características do estado original. Na transformação física, os materiais eles permanecem com as suas propriedades após serem transformados. Por exemplo, nós temos um papel, uma folha de papel A4, e aí nós picamos essa folha de papel. Ela permanece com as suas propriedades de papel. Já a transformação química é uma espécie de reação química em que são formados novos materiais. No entanto, esses materiais que são formados, eles adquirem propriedades diferentes daqueles materiais de origem. Sabendo disso, vamos para a questão de número 1 da página 238. Relacione o tipo de transformação apresentado na coluna da esquerda com a sua definição na coluna da direita. Olha só, eu vou ler para você e de acordo com o que eu expliquei, você vai marcar aí a letra correspondente. A letra A corresponde ao tipo de transformação irreversível. Letra B, transformação física. Letra C, transformação química. Letra D, reversível. No primeiro quadradinho diz o seguinte: tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados. Qual é o tipo de transformação? A, B, C ou D? Analise. Segundo quadradinho. Tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. E aí, qual é o tipo de transformação? Terceiro quadradinho. Tipo de transformação em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. E por fim, último quadradinho. Tipo de transformação em que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original. Ou seja, eu dei o conceito para você anteriormente e aí eu li cada um desses conceitos novamente. Você só terá que completar o quadradinho com o tipo de transformação, certo? Vamos para a letra A da questão 1. Assinale as letras que representam as transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem abaixo. O que está acontecendo? Parte de geleira se desprendendo devido ao seu derretimento. Aconteceu na Antártida em 2017. Olha só, você vai marcar um X no tipo de transformação que está acontecendo. A letra A equivale ao irreversível. Letra B equivale à transformação física. Letra C equivale à transformação química. E letra D equivale à transformação reversível. Olha só, pode ter mais de uma opção aí. Pode ocorrer mais um tipo de transformação nesse caso, certo? Basta você analisar os conceitos e aí você vai marcar qual o tipo de transformação que está acontecendo nessa imagem. Parte da geleira se desprendendo devido ao seu derretimento. Será que isso é reversível? É irreversível? Será que está acontecendo um tipo de reação química ou apenas uma transformação física, quebras de materiais, por exemplo?
Aí você vai marcar um X aí, qual é o tipo de transformação que você acha que está acontecendo. Na letra B, pede para que você circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem acima. Você tem 3 opções: aquecimento, umidade e resfriamento. Vamos pensar o seguinte: o que faz o gelo derreter? Como eu disse, uma mudança de temperatura, por exemplo. Se ele estava no frio e foi para o quente, ele sofreu uma espécie de aquecimento. Então, você vai circular a palavra aquecimento. Para você responder a letra C da questão 1, você tem que revisar assuntos sobre mudança do estado físico, certo? Quais são elas? Mudança do estado físico para o estado líquido, que nós chamamos de vaporização. Mudança do estado físico para o estado gasoso, que nós chamamos de condensação. E mudanças do estado físico para o estado sólido, que nós chamamos de fusão. Dessa forma, vamos ler a letra C. Qual é o nome da mudança de estado físico envolvida na situação apresentada na imagem? De acordo com o conceito que eu falei, essa geleira se desprendendo, ela foi do estado físico para o líquido, do estado físico para o gasoso ou do estado físico para o sólido? Se for físico para o líquido, você vai colocar vaporização. Mas se for físico para o gasoso, você vai colocar condensação. Se mudou do estado físico para o sólido, você vai colocar fusão. Analise e coloque a resposta certa. Na página 239, você tem a questão de número 3 e número 4. Para você conseguir responder ela, você tem que revisar o assunto sobre produtos artesanais e produtos industrializados. O que são os produtos artesanais? São aqueles produtos que são feitos manualmente, certo? Tem uma escala bem menor, uma mão de obra bem pequena e quem realiza é o artesão. Os produtos industrializados, eles já são realizados com a ajuda de máquina, uma mão de obra muito maior e uma escala muito maior de produção, certo? Nos produtos industrializados existem diversos tipos de indústrias. Quais são elas? Indústria alimentícia, que produz alimentos, indústria farmacêutica, que produz os remédios, indústrias automobilísticas, que produzem os carros e vários outros, certo? Sabendo disso, olha só, nós temos a questão de número 2. Muitos indígenas têm conhecimento do poder medicinal das plantas, por isso são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza. Aí você está observando a imagem de uma indígena da aldeia velha colhendo folhas de babosa em Porto Seguro, Bahia. Essa planta pode ser utilizada para os mais variados fins medicinais. Depois de ler o enunciado, nós temos as perguntas. Letra A. Qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia? De acordo com o conceito que eu te disse, de produtos artesanais e industrializados, você vai conseguir formular a sua resposta. Na letra B, pergunta o seguinte: qual é o tipo de indústria relacionados à produção de medicamentos? Eu acabei de falar para vocês, certo? Questão de número 3. Observe os 2 tipos de alimentos abaixo. Letra A e letra B. E aí você tem 2 perguntas. A. Qual das 2 imagens representa um alimento industrializado? Será a letra A ou a letra B? Quais têm as características de um produto industrializado? Aí você vai colocar aí a resposta na letra A. Na letra B, diz o seguinte: qual dos alimentos você acha que é mais saudável? Converse com, no caso está pedindo para conversar com seus colegas, mas aí você vai conversar com a mamãe ou com o papai e vai descobrir qual é o alimento mais saudável. Na página 240, nós já realizamos. Então, com isso, nós terminamos os nossos assuntos de ciências do 3º bimestre, certo? Hoje, além de nós estudarmos ciências, nós também vamos estudar artes visuais, como assunto gêneros musicais, que é o capítulo 11, lá da página 75. Então, o que é gênero musical? Gênero musical nada mais é do que uma categoria, certo? E
E para essa categorização acontecer, é necessário analisar alguns elementos, por exemplo, a instrumentalização desse gênero. Como assim, professora? Quais são os instrumentos que são usados nesse gênero? A letra, a contextualização dessa letra, certo? Sabendo disso, vamos ler as perguntas da página 75. Letra A. Qual instrumento musical a artista está tocando? Que instrumento é esse? Você conhece? Sabe tocar? Letra B. Qual estilo musical você acha que ela está sendo tocada? Qual estilo musical utiliza esse instrumento? Pense aí. Letra C. Quais são os seus estilos musicais favoritos? Por quê? Sua mãe e seu papai sabem certamente qual é o seu estilo musical. Qual é o tipo de música que você gosta de ouvir, de manhã, de tarde. Quando você não está estudando, você está lá escutando a sua música, não é? Mas na 76, nós vamos ler um pequeno texto. Vimos que a música, até mesmo a erudita, pode conter referências da cultura popular. Isso nos mostra que a diversidade também está presente na música. Essa diversidade pode ser observada no grande número de gêneros musicais, como o rock, o pop, o rap, o reggae, o country, o blues, o jazz e a música eletrônica, certo? Agora a gente vai ver algumas imagens de alguns estilos musicais, alguns gêneros que talvez você já conheça e até goste. Na primeira imagem você está vendo o rock, que é um dos estilos musicais mais conhecidos no mundo ocidental. Os principais instrumentos tocados em uma banda desse estilo são a guitarra, baixo e bateria. Acima você está vendo Ana Marija Rupin se apresentando na Sérvia em 2013. Na segunda imagem você está vendo o estilo de música country, que é bastante popular nos Estados Unidos. Nesse estilo musical, geralmente são usados instrumentos como violão, viola e violino. Acima, o músico Alan Jackson está tocando em uma apresentação na Califórnia, Estados Unidos, de 2010. Na terceira imagem, você está vendo, atualmente, a música eletrônica está presente no mundo todo, ou seja, música eletrônica é o gênero. As músicas desse gênero musical são produzidas com sintetizadores e computadores. Acima, o artista David Guetta tocando em um festival de música eletrônica em Milão, Itália, em 2014. Na próxima imagem, nós vamos ver outro gênero musical, que é a música sertaneja. A música sertaneja surgiu nas áreas rurais do Brasil. É um gênero musical que trata, em geral, do cotidiano da vida no campo. Os principais instrumentos usados são a viola e o acordeão. Ao lado, o músico Almir Sater se apresentando em Ribeirão Preto, São Paulo, 2013. Na próxima imagem, mostra o gênero musical chamado forró. Une a música e dança típicas da região do Nordeste. É marcado pelo som do triângulo, da sanfona e da zabumba. Ao lado, o músico Alceu Valença se apresentando na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Por fim, mostramos o samba, que é um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos no mundo. De raízes africanas, ele é um estilo que envolve a música e dança. Os principais instrumentos musicais usados para tocá-lo são cavaquinho, violão, pandeiro, surdo e tamborim. Ao lado, o artista Martim da Vila se apresentando em Londres, Inglaterra, no ano de 2004. Ficou claro o conceito de gênero musical? Vamos assistir um vídeo com conceito e exemplos. Conceito. São aquelas músicas que possuem características, instrumentação e estrutura base. Serve de referência para variações. Podemos exemplificar samba, axé, sertaneja, forró, funk, e gospel. Gostariam de ver alguns gêneros
página 78, onde nós temos o título Samba e Música Clássica. Existem instrumentos que são característicos de determinados estilos musicais: violino, violoncelo, flauta transversal, piano, por exemplo. São muito usados na música clássica. Já no samba, como visto anteriormente, os instrumentos mais comuns são o cavaquinho, violão, surdo, tamborim e o pandeiro. Ou seja, cada gênero musical, como eu falei anteriormente, essa categorização precisa de alguns elementos. A primeira dela foi a instrumentalização, ou seja, quais instrumentos são usados naquele gênero musical. O que ele falou aqui? Que na música clássica, por exemplo, quais são os instrumentos que são característicos da música clássica? O violino, por exemplo, e o piano. Já no samba, ele disse que os instrumentos que geralmente são utilizados é o cavaquinho, o violão, o surdo, o tamborim e o pandeiro. Então, isso é um tipo de categorização. A instrumentalização faz parte dessa categorização. No Brasil, existe um grupo musical que uniu instrumentos da música clássica com instrumentos de outros estilos, como o pop, o rock e principalmente o samba, chamado The Sambect. O grupo foi criado em 2014 pelo produtor musical, arranjador e multi-instrumentalista Anjo Melo, em parceria com a especialista em violoncelo Rafael Cesário. Fazem parte também do grupo o baterista e percussionista Everton Nascimento e o mestre percussionista Aldeir Rodrigues, conhecido como Tinta. Aí você está vendo uma imagem deles gravando um clipe musical na estação Júlio Prestes, na cidade de São Paulo, em 2016, ok? Na página 79 será o seu dever de casa, certo? Olha só, nós não vamos seguir a orientação total da página 79, porque seria uma atividade para nós realizarmos em sala de aula. Mas como nós não estamos em sala de aula, essa atividade no livro vai haver mudanças, ok? O que está perguntando aqui? Olha, vamos conhecer melhor alguns dos gêneros musicais apresentados neste capítulo. Eu iria lhe apresentar em sala de aula alguns gêneros musicais, mas não vamos trabalhar em sala de aula. Então, o que vai acontecer? Você vai escolher um gênero musical da sua preferência. O que pensa aí no que você mais gosta de ouvir? Pensou, escolheu, o que você vai fazer? Você tem um espaço aqui, certo? E aí você tem que criar uma playlist. O que é uma playlist, professora? Playlist é uma lista de reprodução. Como assim? É uma lista de músicas que podem ser tocadas em sequências ou embaralhadas. E aí escolhe, por exemplo, um cantor. Escolher um cantor, uma banda que você gosta muito, e aí que não é um gênero musical, e aí você vai colocar uma lista das músicas preferidas que você gosta de ouvir, certo? Depois de você preparar essa playlist, que certamente você escutou, e você já vai estar inspirado nessa playlist, não é? Escutou muito, pensou bastante, cantou, dançou. O que você vai fazer? Inspirado na playlist que você escolheu, você vai criar a letra de uma música de acordo com o gênero musical também que você mais se identifica, certo? Aqui no livro pede para que você cante essa letra que você criou, mas você não é obrigado a cantar, mas é preciso que você crie essa playlist e em seguida faça a letra da sua música, certo? Agora, se você gosta de cantar, sabe tocar algum instrumento e quiser compartilhar com a turma a sua música, a sua letra, você pode compartilhar conosco. Nós vamos ficar muito felizes em poder prestigiar a sua arte, certo? Então, use a sua criatividade e faça essa atividade com muita dedicação. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora se divirtam e façam uma boa produção. Tchau, tchau!